Boa noite, irmãos. Eu vou me apresentar. Eu sou André Felipe, eu sou pastor auxiliar da Igreja Batista Getsemane, em Parque Santa Madalena. Sei que alguns irmãos já conhecem, já estiveram lá. Eu trago um abraço da Igreja Batista Getsemane e do nosso pastor titular, pastor Rogério Tenório, que também sei que os irmãos conhecem. E para nós, né, porque eu tomo a liberdade de falar em nome da minha família, é um privilégio estar aqui junto com os irmãos para louvarmos e engrandecermos o nome do nosso Senhor. Me acompanham também mais algumas pessoas, né, que estão aqui no banco de trás, onde está minha família, mas são familiares também, o meu cunhado e enfim, como um irmão. Se vocês olharem para ele, vão falar, não, ele é seu irmão, não irmão da esposa. Então, se vocês verem alguém muito parecido comigo, é irmão da minha esposa. Bom? E também as primas da minha esposa que nos acompanham, muito obrigado. E lá no fundo também nós temos uma família da Igreja Batista de Boas Novas, também nos acompanha. O Maicon, a Grazi, muito obrigado pela presença de todos. Eu já percebi que os irmãos são bem reverentes, tá bom? E glória a Deus por isso. Mas eu quero pedir aos irmãos uma atenção especial, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus quer falar ao coração de cada um. Não por causa da minha presença, nem por causa da presença de nenhum outro aqui, mas porque a sua palavra será pregada. E nós cremos que essa palavra tem poder para falar aos nossos corações. Amém? Para meditar com os irmãos, eu escolhi o texto do profeta Jeremias, capítulo 2. Nós vamos ler apenas 3 versículos para nós conversarmos aqui essa noite. Obviamente que nós vamos nos amparar em outros textos para aquilo que o Senhor já colocou no meu coração, e eu creio que também vai falar o coração dos irmãos. Então, Jeremias capítulo 2, nós leremos do versículo 11 ao versículo 13. A versão que eu tenho aqui é a NAA, a Nova Almeida Atualizada, tá bom? Vou fazer a leitura. Diz assim a palavra do Senhor. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, mesmo que não fosse Deus verdadeiro? Mas o meu povo trocou a sua glória por aquilo que não tem proveito algum. Fiquem espantados com isso, aos céus. Fiquem horrorizados e cheios de espanto, diz o Senhor. Porque o meu povo cometeu 2 males. Abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram cisternas rachadas, que não retêm as águas. O irmão Daniel, ele orou por mim. E agora eu gostaria de orar pelos irmãos. Oremos. Santo e amado Deus, nós estamos aqui reunidos, estamos sedentos para ouvir a Tua voz, Senhor. A Tua palavra foi lida, ó Pai, e sabemos que ela tem poder para falar aos nossos corações. Por isso eu peço, ó Pai, que o Senhor tire qualquer preocupação, qualquer desânimo, tudo que impeça a Sua palavra de atingir o seu objetivo, Senhor. E peço que o Senhor abençoe a cada irmão que está aqui presente. Creio que eu sou apenas um canal para conduzir aquilo e levar aos corações o que o Senhor já preparou para essa igreja essa noite. É a oração que te fazemos, no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Meus irmãos, o profeta Jeremias é conhecido por muitos como um profeta chorão, né? E isso se dá muito pela dureza da mensagem que ele teve a responsabilidade de entregar ao Senhor. O profeta Jeremias, ele atuou em um período em que o reino de Israel já estava dividido. Não tínhamos mais aquele Reino Unido que a princípio tinha com o rei Davi, com Saul, com Salomão. Então, só por esse motivo já é uma situação de crise que o povo enfrentava. Muito mais considerando que os seus irmãos, o povo de Israel, as 10 tribos, já tinha sido dominada e destruída pelos assírios há aproximadamente 100 anos.
E o profeta Jeremias é quem anunciava a tragédia que também aconteceria com o povo de Judá, por meio dos babilônicos, ao qual levaram esse povo também à destruição, levando seus filhos para uma outra terra, a conhecer uma outra cultura. Portanto, a mensagem que o profeta Jeremias tinha para apresentar ao seu povo, de fato não era uma mensagem fácil de ser acatada, de ser ouvida, porque era uma mensagem realmente dura. O livro do profeta Jeremias foi escrito entre os anos 460 e 540 a.C. Então, nessa época, ele era contemporâneo também do profeta Abacuque e de Obadias. Quando nós pensamos no capítulo 2, e nesses poucos versículos que nós lemos, eu queria compartilhar com os irmãos, apesar de não ter lido os versículos anteriores, como que Deus inicia esse capítulo. E nos primeiros 4 versículos, o Senhor começa a falar a Jeremias sobre um período que ele considerava como um povo uma espécie de lua de mel. Na realidade, o que ele relata sobre esses 4 versículos é um pouco do que nós cantamos aqui hoje, né? Um Deus de vitórias no deserto. E ele conta, olha, o meu povo era um povo que era abençoado, andou comigo cerca de 40 anos no deserto, e nós sabemos que por esse período o povo andou com Deus. Houve murmurações? Sim. Houve dificuldades? Sim. Houve sofrimentos? Muitos sofrimentos. Mas foi uma época em que Deus estava constantemente com o povo, através de coluna de fogo, nuvens, e Deus conduziu o povo por esses 40 anos, e esse povo teve o privilégio de experimentar o relacionamento profundo com Deus nesse período. Por isso foi tempo de vitórias, por isso nós contemplamos milagres. Se abriu o mar vermelho, né? Como hoje explicar esse fenômeno que não seja o milagre de Deus? E nós contemplamos esse período em que o povo andou com o Senhor. Da mesma forma como cada um de nós aqui tem o seu tempo de vida cristã. E como paramos para refletir sobre aquilo que passou, nós com certeza vamos encontrar momentos difíceis, momentos de dificuldades que vivemos, mas vamos encontrar também momentos de vitória e momentos que nós tivemos a oportunidade de contemplar o milagre de Deus. Mesmo que esse milagre não seja o céu se abrindo, né? E os anjos aparecendo para cantar, dizendo: o Senhor chegou e vai te trazer uma maravilhosa mensagem. Mas nos pequenos detalhes, muitas coisas que as pessoas não sabem. Só nós, no nosso íntimo de Deus, sabíamos que aquilo não era possível acontecer. Mas quando nós refletimos e olhamos para a nossa vida e encontramos muitas coisas pelas quais podemos louvar o nome e agradecer ao Senhor. Então, no versículo de 1 a 4 do capítulo 2 de Jeremias, Deus começa a relembrar com o profeta esses momentos que, apesar do sofrimento, foi um momento de comunhão profunda com o Senhor e com o nosso Deus. Mas nos versículos que nós lemos, nós começamos a perceber que essa situação ela acaba mudando. Depois que o povo entra em Canaã, na liderança de Josué, e começa a habitar, nós percebemos que o povo começa a oscilar novamente. E o povo começa novamente a cair em pecado. E tendo dificuldade principalmente com a idolatria, que era muito comum, mesmo sendo já combatido naquela época. Então percebemos aí um declínio do povo que acontece após o povo sair do Egito. Será que nas nossas vidas é diferente? Quando nós estamos nos momentos com mais dificuldades, é que nós nos achegamos mais perto de Deus, né? Por que isso? É uma tendência nossa. Nós somos humanos, somos falhos, somos fracos, e isso é natural nosso.
Quando o povo conquista a terra e de certa forma eles acabam ficando mais confortáveis, assim como nós, a tendência de falharmos, ela começa a aumentar. E não foi diferente. Foi isso que aconteceu com o povo. E aí nós percebemos que Deus apresenta acusações contra o povo. Através do profeta Jeremias, Deus acusa o povo de traição e de ingratidão. Sim, de ingratidão por esses bons momentos que eles viveram. Por esses bons momentos que eles passaram juntos. A ingratidão que o povo identifica no povo está relacionado, como eu disse, aos ídolos. O povo começa a abandonar a Deus. E nós não lemos também o versículo 10, mas o profeta, através do Senhor, apresenta uma situação estranha. O Senhor pede ao profeta que faça como uma excursão nas cidades circunvizinhas. O versículo 10 pede para ir de Chipre, no litoral do Mediterrâneo, até a cidade de Quedar, na Arábia. Veja, ande, analise, mande espias para essas regiões e para essas cidades. Identifique, vejam como eles estão vivendo. E após identificar todas essas coisas, começa o versículo que nós lemos, que é o versículo 11, que diz: vê se há alguma nação que teve a coragem de abandonar o seu Deus, mesmo que o seu Deus não seja um Deus verdadeiro, e trocar por um outro Deus. Então, esse é o convite que Deus faz para o profeta. Olha as nações que estão ao seu redor. Dá uma olhadinha, vejam como eles vivem. Vejam se eles tiveram a coragem de abandonar o seu Deus. Essa acusação de Deus para com o povo era uma acusação estranha, porque o que ele queria dizer aqui é que os povos vizinhos não tinham o costume de abandonar os seus deuses. Sabemos sim que eram idólatras, e com o decorrer do tempo eles acabavam agregando outros deuses das nações vizinhas. Mas não tinham o costume de abandoná-los. E aí o que nós vemos nesse caso é que o Senhor faz essa acusação ao povo, dizendo, na segunda parte do versículo 11, mas o meu povo trocou a sua glória por aquilo que não tem proveito algum. Quando nós falamos de uma troca, aqui o que o texto quer sugerir é de fato uma negociação ou uma barganha. Qual que é a ideia? Eu trocar algo por alguma coisa que tenha um valor maior. Não estou trocando aquilo, um objeto por outro, porque eu sei que aquele tem uma condição melhor, que aquele tem um valor maior, que aquele vai me atender mais. Agora, a acusação que Deus faz é que o povo trocou algo por alguma coisa que não tem valor nenhum. Nesse caso, os ídolos trocaram o Deus verdadeiro por ídolos. Essa é a acusação que Deus faz. Por isso que no começo do texto, do versículo 1 ao versículo 4, ele fala das maravilhas desse relacionamento que Deus teve com o povo no período em que andou pelo deserto. Porque apesar do que nós cantamos aqui, da vitória no deserto, das maravilhas que aconteceram, o povo não levou em consideração nada disso. E abandonou o seu Deus. A situação era tão crítica, a situação era tão grave, que no versículo 12, que nós lemos, Deus faz uma convocação. Fique espantado com isso aos céus. Ele chama os céus como testemunha daquilo que ele ia anunciar. Era tão horroroso aquilo que o povo estava fazendo, até mesmo para aquelas nações
que não conheciam Deus, era algo terrível, antiético, vergonhoso, inaceitável que o povo fez. Era irracional, incoerente. Trocaram um Deus verdadeiro por algo que não tem valor, por ídolos. E é por isso que no começo do versículo 12 ele diz isso: fique espantado com isso aos céus, e fiquem aterrorizados e cheios de espanto, diz o Senhor. Por que isso? Porque o meu povo cometeu 2 males. Ou dependendo da versão que você tem, 2 crimes. Ou então, 2 erros. Quais são esses males? E ele continua no versículo 13, dizendo: abandonaram a mim, a fonte de água viva, e construíram para si cisternas rachadas que não retêm as águas. Então Deus aponta do povo 2 males. Qual que é o primeiro mal? O mal abandonou a Deus. E o segundo mal? Construiu para si cisternas. E é sobre esses 2 males, 2 erros, 2 falhas que nós vamos conversar essa noite. Amém? Vamos lá. Qual foi o primeiro mal que Deus identificou no povo? Abandonou ao Senhor, que é a fonte de água viva, água que jorra para a eternidade. E aí quando nós paramos para pensar, como é possível uma nação que abandona o Senhor? Se eu fosse dar um título para esse sermão, eu poderia dizer que é uma nação construindo cisternas rachadas. É uma geração que constrói cisternas rachadas. E essa foi a geração desse povo. Uma geração que abandonou a Deus. Mas o que nós percebemos no texto, que esse abandono não começou aí. Esse mal foi evoluindo. O próprio Senhor admite isso no versículo 5, versículo seguinte, em que começa a mudar o cenário. E no versículo 5 está escrito assim, Jeremias capítulo 2, versículo 5. Assim diz o Senhor, que justiça ao pais de vocês acharam em mim, para que se afastassem de mim, seguindo a ídolos sem valor e se tornando eles mesmos sem valor. Então o próprio Deus já fala, os seus pais. O que os seus pais encontraram de errado? O que seus pais encontraram de ruim em mim? O que seus pais encontraram de falha em mim? Que me abandonaram, me trocando por algo sem valor. Vejam só, nós estamos ouvindo o Senhor, o Deus onipotente, o Criador do universo, aquele com o seu poder sustenta todas as coisas, que dá limite ao mar. E que faz com que estejamos vivos. E por conta da sua misericórdia, nós conseguimos respirar e adorar o seu nome. O Todo-Poderoso, o que nós cantamos aqui. Para Ele, por Ele são todas as coisas. Ele questiona que mal eu fiz. Sendo que é um Deus que não falha, um Deus que não pode pecar, um Deus que não erra. Apresenta essa indagação para o povo, porque ele sabia que a resposta não poderia ser diferente. A falha não está no Senhor, e sim na nação. Mas o que o povo não pode negar é que eles abandonaram a fonte das águas. Nós vemos aqui na sequência dos versículos 6, 7 e 8, em que o seu contexto mostra que os líderes da nação de Israel viram tudo isso acontecendo e se mantiveram calados, omissos. Viram também que os governadores, os governantes da nação de Israel abandonaram seus princípios,
suas leis, abandonaram a lei do Senhor. E talvez o mais grave que tenha acontecido, os próprios profetas estavam profetizando em nome de outros deuses. Olha que situação devastadora que chegou à nação de Judá. Os próprios profetas do Senhor estavam anunciando em nome de Baal. E aí, quando nós paramos para pensar, bom, pastor, muito bom aqui, o senhor está dizendo, mas graças a Deus não é comigo. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu não sou nação de Israel, tampouco abandonei o meu Deus. Estou aqui todo domingo congregando e os irmãos das outras igrejas, obviamente, cada um na sua igreja congregando. Pastor Enio e a sua esposa que está aqui conosco, né? Da mesma forma, congregando. Então, eu estou tranquilo, porque eu não abandonei Deus de maneira nenhuma. Eu não troquei de religião, eu não deixei de frequentar os cultos, eu não deixei de fazer o meu culto doméstico, de ler a Bíblia. Mas desculpe, irmãos, não é bem assim. Não é apenas isso. Abandonar o Senhor não é apenas continuarmos com os nossos ritos religiosos ou trocarmos de religião. Abandonar o Senhor, ele vai muito além disso. Por isso, irmãos, cada um de nós precisa refletir se nós não estamos abandonando a fonte das águas e não estamos cavando para nós cisternas e cisternas rachadas. Por que eu digo isso? Porque não é só o povo de Israel que é ingrato com Deus. Nós também somos, porque nós somos seres humanos e somos falhos e somos fracos. Então, invariavelmente, nós esquecemos tudo aquilo que Deus fez por nós, que nós já refletimos, né? Paramos para refletir sobre a nossa vida espiritual, né? Sobre a nossa carreira cristã. Hoje na classe, o nosso irmão, se eu não me engano, Fernando, eu não sei se ele está aqui agora à noite. Não, nosso irmão Fernando, se eu não me engano, o nome dele é Fernando, falou um pouco sobre os seus 32 anos de vida cristã. Né? E ele contando um pouco da sua experiência e como ele evoluiu. E é essa reflexão que nós temos que fazer. Nós precisamos o quê? Evoluir. O fato de eu simplesmente congregar não significa que eu não abandonei a fonte das águas. Sabe qual que é a questão, irmãos? E de repente a gente não consegue identificar o nosso problema e ficamos focados apenas no povo de Israel? É que nós esquecemos que nós servimos um Deus que ele não divide a sua glória com ninguém. Ele não divide a sua glória com ninguém. Ele é um Deus que podemos dizer que ele é exigente. Ele exige adoração exclusiva. Então, todas as vezes que nós abrimos mão de fazer aquilo que nós deveríamos fazer para o Senhor, para fazer coisas que não deveríamos fazer, nós de certa forma, estamos abandonando a fonte das águas. Ah, mas Deus é amor. Como assim? Como ele pode exigir algo de mim se ele é amor? Nós também ouvimos hoje de manhã. Aí sim, com o professor Maurício, dizendo das boas novas e das más novas. Nunca tinha ouvido esse termo. Mas é a realidade do evangelho. Arrependa-se. Deus é amor. Mas o nosso Deus, na mesma proporção que ele é amor, ele também é santo. E ele também é justo. E quando nós levamos em consideração que Deus é amor, mas desprezamos a sua justiça e a sua santidade, nós estamos abandonando o nosso Senhor e a fonte das águas. Mas se você continua insistindo que Deus é só amor,
porque aprendeu, porque ouviu em algum lugar, que Jesus disse que é só amor, o nosso Jesus, ele também foi radical quando houve necessidade. Veja o que está escrito em Lucas, capítulo 9, versículo 23, que o próprio Senhor Jesus diz: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo diariamente e tome a sua cruz. O que ele nos pede aqui? Para nos negarmos a nós mesmos e tomar a nossa cruz e segui-lo. Qual que é a frequência disso? Todo domingo, pela manhã, na escola bíblica dominical? Não. Na quinta-feira em que nós nos reunimos aqui novamente para louvar o Senhor? Também não. No culto à noite que nós temos mais pessoas frequentando? Não. Ele diz: negue-se a si mesmo e diariamente tome a sua cruz e me siga. Percebe que o mesmo Deus de amor, ele também é um Deus radical, no sentido que precisamos negar a nossa vontade. E ainda bem que o sermão é gravado aqui. Meu xará lá, o Lucas, tá aqui, viu, Lucas? Lucas não, meu xará. André, Lucas é meu filho. Calma aí. Vai dar certo, André. O meu xará, André, tá lá e ele vai deixar em evidente essa parte que eu vou falar agora. Eu não estou dizendo aqui para os irmãos que a nossa vida de negar é uma vida triste. É uma vida em que não há entretenimento, em que não seja possível tirar um final de semana para passear com a família. Não é isso que eu estou dizendo, viu, irmãos? Não é isso não. Eu gosto muito de cinema, gosto muito de viajar, mas às vezes nós escolhemos o pecado, ao invés de fazermos a vontade de Deus. É isso que nós estamos falando. É disso que nós estamos falando. De negar a si mesmo. Porque existe uma carne. E essa carne, a tendência dela é buscar o pecado. Então, quando eu nego a mim mesmo e tomo a minha cruz, eu estou procurando a vontade de Deus. E quando eu não estou procurando a vontade de Deus, eu estou abandonando a fonte de águas eterna, que é o nosso Senhor. Todo aquele que não tem compromisso com Deus, já abandonou. É o próprio Jesus que afirma isso. Lucas capítulo 14, é porque eu estou citando muito Lucas, por isso que eu me confundi. Lucas capítulo 14, versículo 33 diz: da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser chamado de meu discípulo. Então, quando nós pensamos lá atrás, 600 anos antes de Cristo, o que o povo de Israel fez, isso está longe de mim. Mas quando pegamos a realidade desses textos que o Senhor Jesus apresenta nos evangelhos, nós começamos a perceber que abandonar o Senhor muitas vezes está mais próximo de nós do que imaginamos. Em 1 João, capítulo 2, versículo 17, o apóstolo diz nessa epístola: e o mundo e a sua concupiscência passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece, e terminem, para sempre. E agora eu vou perguntar aos irmãos, quem é que permanece para sempre? É aquele que está aqui todo domingo? Que canta no coral? Que faz parte do ministério de louvor? Que é membro de uma igreja batista, ou de uma igreja presbiteriana, ou de uma igreja Assembleia de Deus? Não, o que permanece para sempre é o que faz a vontade de Deus. Por isso, meus irmãos, precisamos da ajuda do Senhor para não abandonar a fonte de águas, porque se depender de nós, nós abandonamos. O Senhor Jesus mesmo também diz em Mateus capítulo 7,
Versículo 21. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás. Então, irmãos, a nossa vontade, ela precisa ser colocada de lado e precisamos desse desafio, que é ter o compromisso de fazer a vontade do Senhor. Isso é não abandonar a fonte das águas. Isso é não abandonar o Senhor, ao Deus de Israel, ao nosso Deus, ao nosso Senhor Jesus Cristo. E vamos lá, porque temos ainda um segundo mal ou um segundo erro da nação: construir para si cisternas. Vejamos que essa segunda acusação, e vamos contextualizar a realidade do profeta, que, como já dito, escreveu esse texto e viveu em aproximadamente 640 a.C., e como falamos de água e de cisternas, uma coisa nós podemos ter certeza: eles não tinham a mesma tecnologia que nós temos hoje. Não tinham. Hoje, água encanada, né? Hoje nós temos a nossa caixa d'água que substitui qualquer cisterna. Então, se falhar o abastecimento, que às vezes acontece principalmente no verão, né? Quando os reservatórios estão baixos, então há aquele racionamento de água, nós, de certa forma, ficamos tranquilos, porque geralmente nós temos uma caixa d'água, aqueles que têm até mais, na sua casa, para suprir as suas necessidades. Mas não era esta a realidade do povo de Israel. Não era essa a realidade. Quem tinha uma condição melhor de viver, as cidades maiores, elas eram edificadas próximo às ribeiras. Por quê, irmãos? Porque água é vida. Alguém aqui consegue viver sem tomar água? Levante a mão, nós vamos orar por você. A água é indispensável para a nossa vida. Sem água, como que nós vamos tomar banho? Eu sei que tem alguns que não são, né? Não sei aqui, não estou dizendo, né? Aqui na igreja evangélica Batista Moriá, mas eu sei que tem pessoas que não são chegadas ao banho, mas a água, ela é indispensável. Irmãos, sem a água não dava para cozinhar os alimentos. Sem água, essa parede, essa estrutura de alvenaria que nós temos aqui, não poderia ser feita, porque precisa ser misturado água na massa. E esse calor que nós estamos? Quem não gosta daquela Coca-Cola, né? Tem mais açúcar? Tem bastante açúcar, mas tem água também. Então a água é algo indispensável para a nossa vida. E o povo não poderia viver sem a água. Por isso, dentro das possibilidades, viviam próximo às ribeiras, aos lugares de água corrente. Mas, em muitas situações, estavam longe da fonte das águas. E nós sabemos que a Palestina não era um lugar com aquela abundância de chuva. Muitas vezes a seca batia e o reservatório, as cisternas, eram necessárias. Sim, mas como ela é usada aqui de maneira diferente? Uma metáfora de Deus aplicada na cisterna, que dá essa conotação. Mas nós não podemos esquecer que as cisternas eram necessárias, sim. Mas existe um problema, porque até hoje, eu me lembro quando eu era adolescente, mais jovenzinho, não vou dizer que quando eu era pequeno, porque pequeno ainda sou, que quando chovia, eu na casa dos meus avós, era laje,
E aí você sabe, né? Laje sem um telhado é aquela dificuldade. Chovia, sempre tinha um ponto de vazamento. Aí subíamos lá, e eu mais para atrapalhar o meu avô do que para fazer alguma coisa, né? E com o rodo iríamos espalhar o piche ou algum outro material para tentar fazer aquela vedação. Mas sabemos, né? A água, se não tem um escoamento, ela sempre encontra um lugarzinho para penetrar. Por isso também o povo não tinha muito sucesso com as suas cisternas. As cisternas que o povo de Israel usava, na maioria das vezes elas eram forjadas na pedra. Então imagine a dificuldade. Tinha que se cavar a pedra e fazer um revestimento, como se fosse para nós hoje, sei lá, uma argamassa, para tampar as rachaduras, porque você vai começar a esculpir na pedra, obviamente que ela vai trincar, etc., para que as águas pudessem ser acumuladas de acordo com a chuva. E o povo tivesse a condição de ter o seu abastecimento mínimo. Então aqui nós podemos entender que a preocupação do Senhor não era com a cisterna, não era com a nossa caixa d'água, mas com o que ela significava. A cisterna significa o controle em nossas mãos, diferentemente do controle nas mãos do Senhor. Quando eu cavo cisternas para mim, eu estou dizendo, eu não quero depender de Deus. Eu quero depender das minhas forças. Isso também não é natural, humano? É. Nós fazemos de tudo. Tudo que está em nossas mãos. Nós estudamos, nós trabalhamos, nós nos dedicamos para boas escolas, para ter bons empregos. Para quê? Para ter uma vida confortável e não passar necessidades. É isso que nós fazemos? Está errado? Não. Isso apenas está errado quando nós colocamos essas coisas substituindo a Deus. A nossa confiança precisa estar primeiro no Senhor, que é a fonte das águas, e não na força do meu braço, e não no meu conhecimento. E às vezes nós queremos resolver a nossa vida inteira com aquilo que Deus nos deu. E esquecemos do Senhor, que é no Senhor que precisamos confiar. Ele é o nosso seguro. Ele é a nossa confiança. Ele é o nosso refúgio. Precisamos colocar à disposição do Senhor a nossa vida e confiar nele, mesmo em meio às dificuldades. Porque todas as vezes que nós não fizermos isso, nós estamos cavando cisternas e cisternas rachadas. Cada um em seu íntimo tem o desejo e tem a vontade e se programa para realizar algumas coisas. Existe algum erro nisso? Não, é até prudente. Precisamos fazer isso, mas devemos fazer se o Senhor permitir. Senhor, vai à frente. Senhor, esteja comigo. Vai comigo nesse negócio, nessa situação, nesse meu desejo. Eu confio em Ti. Eu tenho as habilidades e aquilo que o Senhor me deu e aquilo que eu conquistei com os meus esforços. Mas eu sei que tudo isso vem do Senhor. E sem o Senhor, nada eu consigo fazer. Em Provérbios capítulo 3, versículo 5, o escritor diz assim: confia no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Irmão, confia no Senhor. Não confie no seu entendimento. Não confie na força do seu braço. Não confie no seu intelecto, no seu conhecimento, na sua sabedoria. Porque nós estamos diante de um Deus que não falha, de um Deus que é todo poderoso, que Ele conhece e contempla todas as coisas. A nossa caminhada, nós vemos até a curva.
Nós sabemos, é claro, que como livro, se você ler o começo do livro e ler o fim, nós sabemos que o final está reservado para nós. E um final glorioso. Mas existe um meio aqui da história. Que nós devemos viver na confiança do Senhor. É na confiança do Senhor que devemos viver. Ah, mas o Senhor está demorando para responder e eu coloco o carro na frente dos bois. E antecipo as coisas e faço as coisas de maneira equivocada. Porque eu confiei nos meus braços. Eu confiei no meu entendimento. Mas o que está escrito aqui em Provérbios? Confie de todo o seu coração no Senhor e não no seu próprio entendimento. Salmo, capítulo 60, versículo 11. Diz assim, prestando-nos auxílio na angústia, pois vã é o socorro humano. Irmãos, existem situações que apenas a fonte das águas podem resolver. Existem situações que nem o pastor Elias, nem o irmão Daniel, nem qualquer outro irmão dessa igreja pode resolver para você. É entre você e Deus e você e o Senhor. Não confie no socorro humano, porque muitas vezes ele não é suficiente. Não apenas o meu entendimento, mas também o do próximo. O nosso Deus é um Deus que exige exclusividade na adoração. Portanto, nós temos livre acesso ao Pai. Nós temos que procurar a fonte das águas, porque apenas lá teremos o socorro do Senhor. Não há nada, irmãos, nada melhor do que confiar no Senhor. É fácil? Nem sempre. Muitas vezes as circunstâncias se mostram tão avassaladoras para o dia da manhã, para segunda-feira, né? Poxa, de repente você está aqui e segunda-feira você sabe que vai ter um dia difícil no trabalho. Mas confie no Senhor. Só Ele pode nos dar alívio, o alívio que as águas nos dá para nos refrescar em um dia de calor. Jeremias capítulo 14, aí do profeta Jeremias, versículo 22 diz: entre os ídolos inúteis das nações, existe algum que pode trazer chuva? Eu pergunto aos irmãos também, entre os ídolos das nações, existe algum que pode trazer chuva? E qual é a resposta que os irmãos têm para me dar? Não. Uma outra pergunta, no mesmo versículo: pode os céus, por si mesmo, produzir chuvas copiosas? Os céus, da onde é regada as águas, pode por si próprio produzir chuvas? Também não. Por que nós vamos nos apegar a algo que não seja o próprio Deus? Mas no mesmo texto de Jeremias, ele dá essa resposta a essas duas perguntas retóricas, dizendo: somente tu os podes, Senhor, nosso Deus. Portanto, a nossa esperança está em ti, pois tu fazes todas essas coisas. Olha que maravilha! Só o nosso Senhor pode todas essas coisas. Irmãos, para concluir, eu quero refletir com os irmãos sobre os 3 tipos de abastecimentos de água que existiam na Palestina. Um desses tipos de abastecimentos são as águas correntes. As águas correntes são as águas encontradas em uma nascente ou em um córrego, também chamadas de água viva. Por que água viva? Porque essa água ela se renova. É uma água que ela não fica parada. E é uma água que, com a sua força e com a sua correnteza, tem a capacidade de limpar, de purificar, de nos trazer digno. Por isso, o nosso Deus, ele se compara a essas águas. E esse é o melhor tipo de abastecimento e a melhor água que o Senhor tem para nos oferecer.
Existem também as águas subterrâneas, que são águas que geralmente são encontradas em poços. Lembra em João capítulo 4? Quando o nosso Senhor Jesus reencontra com a mulher samaritana e pede para ela água para beber. E no capítulo 14 ele responde: se soubesses quem eu sou, pediria de mim água, porque eu tenho água, e aquele que beber da minha água jamais terá sede. As águas subterrâneas são águas de qualidade? Sim, mas não são como as águas de uma nascente. E existem também, irmãos, as águas de escoamento e de coletas, que são as águas que são despejadas na cisterna. Eu sei que em algumas situações na região era necessário que existissem essas águas, mas essas águas não têm qualidade. Porque quando se faz o escoamento das águas, hoje nós temos as calhas, os rufos, não sei exatamente qual era o material que era utilizado, mas junto com essas águas vai sujeira, vai lama, vai insetos e doenças. E muitas vezes estamos doentes porque não estamos bebendo da fonte das águas. Estamos bebendo de cisternas, e cisternas rachadas, cisternas que não podem reter as águas. E às vezes estamos nos alimentando apenas de lodo, de sujeira, e temos no manancial a fonte das águas disponível para cada um de nós. Irmãos, em João, capítulo 7, versículo 38 e 39, o Senhor Jesus completa a sua revelação. Era a festa dos tabernáculos, e os doutores da lei já procuravam matar o nosso Senhor Jesus. E eles usavam água para purificação na festa. E quando trouxeram as águas, o Senhor Jesus levantou, como alguém que levanta num casamento de maneira inesperada, para dizer: eu sou contra esse casamento. E diz: no último dia, o dia da grande festa, Jesus se levantou em alta voz: se alguém tiver sede, venha a mim beber. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior, fluirão água da vida. Aqui o Senhor Jesus faz dois convites. Aquele se manifesta como Messias e diz: aquele que tem sede, vem a mim a beber. E ele faz o segundo convite, que está relacionado à vinda do Espírito Santo, que é: quem crê em mim, como diz as Escrituras. Não é como eu quero, não é fazendo segundo a minha vontade, não é fazendo segundo ao meu querer, mas segundo a vontade de Deus, segundo as Escrituras. Aquele que crê em mim, do seu interior fluirão águas da vida e águas de vida eterna. Através do Espírito Santo, essa água hoje jorra em nós e nós temos a oportunidade de contaminar outras pessoas com essas boas águas. Meus irmãos, eu não sei se você entendeu essa mensagem, mas se você, por algum motivo, está se alimentando ou saciando a sua sede de águas que são de cisternas, de águas paradas, águas que não têm condição de promover renovo, de alegria, de lavar toda a sua mágoa, de lavar toda a sua tristeza, de lavar todo o seu rancor. O Senhor hoje te oferece águas correntes que jorram, águas que curam, águas que limpam e que, na sua finalidade, nos leva à vida eterna.
Que Deus abençoe a sua palavra. Agradeço.